Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um livro muito especial que eu li no mês de setembro. Foi um livro que eu li em conjunto com o Clube do Livro que eu montei com algumas amigas e colegas da minha cidade, da região. A gente fez um sorteio e o livro escolhido do mês foi Capitães de Areia, do Jorge Amado. Eu adorei esse livro. De início, o que eu gostaria de falar mais dele é que foi um livro muito impactante. O livro conta a história de várias crianças que são moradores de rua, né, vivem em situação de rua, que foram abandonadas ou ficaram órfãos, né, e acabaram tendo que tentar sobreviver nas ruas de Salvador, na Bahia. O livro conta a história dessas crianças de uma forma bem interessante. A cada capítulo, ele conta a história de uma delas e fala sobre os sonhos delas, os pensamentos delas, os conflitos delas. São crianças que não têm muita perspectiva de futuro, mas você vê que são crianças que sonham em liberdade, sonham em ter o seu próprio lugar no mundo, mas as condições em que elas se encontram, elas não conseguem imaginar que seria possível sair daquela vivência delas, sabe? Essas crianças moram numa toca, que elas chamam de trapiche, que fica no cais de uma praia. E lá nesse trapiche é falado no livro, né, que moram aproximadamente 100 crianças ou até mais, e eles se juntaram nesse local e acabaram criando uma pequena sociedade ali dentro. Então, os Capitães de Areia, eles, por ser basicamente uma pequena sociedade, eles criaram suas próprias regras, sua própria hierarquia, e tem um líder, que é o Pedro Balo, tem o Pirulito, o professor, o Sem Pernas, o Volta Seca. Então, cada capítulo mostra a vida, né, dessas crianças, só que pelo ponto de vista de um desses personagens principais. Então, essas crianças, elas vão vivendo, elas conseguem sobreviver, né, por meio de pequenos furtos, ou até mesmo roubos, porque muitos deles conseguem algumas armas brancas, né, facas, estiletes, essas coisas assim. E essas crianças, elas são vistas pela sociedade como realmente renegados. Ao olhar da sociedade, eles não são crianças que foram abandonadas ou crianças que foram subjugadas pela sociedade, eles são crianças que se revoltam, que se revoltaram de alguma forma e não querem obedecer às leis. Tem um reformatório na cidade que muitos falam que essas crianças deveriam ir para lá. Muitas delas chegaram até a ir para lá, mas fugiram de lá. Isso porque o reformatório não é um local bom de se ficar. E o começo do livro são vários folhetins, publicações de jornais, né, em que as autoridades jogam uma para outra a responsabilidade dessas crianças que fugiram do reformatório. Então, apresenta a imagem de um padre, o padre José Pedro, que ele conhece essas crianças no reformatório, mas ele também percebe que o reformatório não é um lugar bom, um ambiente bom para essas crianças. Então, ele arruma um meio de se aproximar dessas crianças, desses capitães de areia, fazendo concessões ali com as regras deles, né, porque é um método de sobrevivência deles. Então ele se aproxima dos capitães de areia, ele sabe que os capitães não querem voltar para o reformatório pelo ambiente que é, mas ao mesmo tempo ele tenta apresentar a imagem de Deus para aquelas crianças. Tem um momento em que o padre José Pedro é confrontado pelos líderes religiosos dele, que não entendem o porquê dele se aproximar dessas crianças que seriam cheias de pecado. O padre apresenta o objetivo dele, que é levar Deus para aquelas crianças, né, tentar tirar elas daquele ambiente, mas o padre também entende que não é uma escolha, né, que muitas vezes aquelas crianças não têm outra forma de viver sem ser aquela. O padre José Pedro acredita que mesmo que ele não consiga tirar todas aquelas crianças daquele ambiente, né, ele também não perdeu todas aquelas crianças, ele conseguiu alguma coisa para Deus, pelo nome de Deus ele conseguiu salvar alguma coisa na vida daquelas crianças, nem que seja ter demonstrado algum carinho. Então a gente vê a história dessas crianças. Em certo momento uma menina se aproxima do grupo, que são crianças, mas que ao mesmo tempo são homens, né? São meninos que cresceram na rua, que tiveram contato com
coisas de adultos muito novas, né? Então, chega uma menina lá e essa menina, de início, ela não se encaixa muito bem, mas essa menina acaba virando uma mãe, uma irmã, uma esposa lá dentro daquela pequena sociedade, né? Então, a gente vê como que essa menina também muda os corações daquelas crianças, porque, querendo ou não, são crianças e crianças que tiveram que crescer muito rápido, mentalmente, né? Mas que tem aquele desejo de receber amor, de receber carinho. Então, essa menina que adora, ela chega nesse momento e apresenta para várias dessas crianças esses sentimentos. Tem também um capítulo muito bonito aqui no livro, que é o capítulo do carrossel, que é quando duas das crianças do Trapiche, elas começam a trabalhar num carrossel na cidade, tipo um parque de exposições, né, da cidade. O dono do carrossel deixa que as crianças dos Capitães de Areia, né, andem no carrossel do parque na noite, e nisso você vê que eles são realmente crianças, são assim, eles são sedentos por ter momentos de alegria, momentos de diversão, de brincar, como crianças normais. Então é um capítulo que emociona muito. O livro, no geral, foi muito bom. É um livro, assim, que tem os seus problemas. Como eu falei, né, são crianças que cresceram muito rápido, que tiveram contato com a maldade do mundo muito rápido. E nisso, a gente vê que são crianças que foram corrompidas, entre muitas aspas, eu diria, porque eles aprenderam a pior parte da sociedade, né? Aprenderam, assim, a agir como os homens de uma parcela que é problemática, né? Mas eu não sei até que ponto o livro normaliza ou o livro só conta, porque ele é um livro que é uma crítica social. Esse livro, ele se apresenta como uma crítica social. Tanto que na época, Jorge Amado, ele entrou nos Trapiches, ele conviveu com essas crianças para poder contar a história dessas crianças. Então, como eu disse, no geral, foi um livro que eu gostei bastante. É um livro muito emocionante. Eu não chorei, mas eu teria chorado se eu tivesse lido ele em outro momento da vida, porque não tem como você ler ele e não se colocar no lugar daquelas crianças e se imaginar naquela situação e não entender por que essas crianças agiam da forma que agiam. É um livro inspirador, muito triste, mas que é muito bonito e mostra uma parte da nossa cultura no Brasil, né, que não tem como a gente fugir, apesar de ser uma parte não tão feliz, não tão boa, né, a gente sabe que essas realidades existem. Então é importante sempre conversar sobre, trazer essa problemática, né, como o livro faz, denunciar essa situação para que se torne de conhecimento das autoridades, para que algo possa ser feito, né. E eu acho que nosso posicionamento diante dessa história é fazer o que é possível para, assim como o padre José Pedro, mesmo que não tenha como tirar essas crianças desses locais, levar a elas alguma coisa, levar o conhecimento, levar alguma forma de se expressar, assim como um professor, um dos personagens do livro, né, que amava ler e amava pintar e desenhar. Então ele utilizou essa vocação dele para acabar saindo daquele lugar. Então eu acho que é isso que o livro pretende mostrar também para quem lê e não tem tanto poder, assim como as autoridades, de fazer alguma coisa de fato para acabar com a situação. É isso. Eu, por enquanto, ainda tô com bastante vergonha de me comunicar aqui com vocês. Eu sei que esse canal não vai ser muita gente que vai assistir ele por enquanto, mas é uma coisa que eu quero fazer e que eu sempre gostei da ideia de conseguir me expressar melhor e conseguir encontrar pessoas que também têm essa vontade. Então, foi por isso que eu criei o canal. No meu primeiro vídeo eu não falei muito, mas eu tô feliz de ter conseguido dar esse primeiro passo e eu espero continuar por aqui. Muito obrigada. Tchau!